Aí no capítulo de número 4, esse capítulo era para ter ensinado ele semana passada, mas por motivo de força maior e por motivo de enfermidade, nós não pudemos estar aqui, mas Deus nos abençoou, nos deu graça, a minha esposa, a minha filha, Sei que os irmãos oraram, e nós estamos alegres porque o Senhor nos deu vitória. Mas, vamos lá. O capítulo 4 é mais uma daquelas visões em que Zacarias, ele está em primeiro plano. No capítulo 4, do versículo 1 até o versículo que nós lemos, que é o versículo 4, nós estamos vendo Zacarias, mais uma vez, vendo um anjo, e esse anjo o despertou. Também é algo muito particular desta profecia. E esse anjo, nós sabemos, nós já ensinamos que acreditamos e temos convicção que esse anjo é o próprio Senhor, que é o mesmo que estava na visão anterior. E a primeira coisa que nós precisamos observar é que esse anjo, ele vem em forma de homem para despertar Zacarias do sono. O objetivo é despertá-lo do sono. O objetivo é fazê-lo enxergar algumas verdades. E no versículo de número 2, o anjo olha para ele e diz: o que é que você vê? E Zacarias, nas suas faculdades mentais boas que era, ele diz: olha, eu estou vendo um castiçal de ouro, e nesse castiçal eu vejo um depósito de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada está posta em cima e tinha 7 tubos. Falar sobre o candelabro, sobre o candeeiro, os irmãos, por certo, já devem ter visto o desenho. Era um utensílio usado no templo do Senhor, desde a época do tabernáculo. Se usava o castiçal, e este castiçal, ele tinha 7 lâmpadas, 7 tubos, e essas lâmpadas, elas tinham que estar acesas, e elas, o número 7, significa os 7 Espíritos de Deus. O número 7 é o símbolo da perfeição de Deus. E este castiçal, ele é de ouro. O ouro é o símbolo de grandiosidade. O ouro é símbolo de algo poderoso. E este castiçal também simboliza a própria igreja, porque este castiçal precisa estar aceso. E este castiçal precisa ter um depósito de azeite. E este castiçal precisa dos tubos para que esse azeite possa transitar e manter as suas lâmpadas acesas. As 7 lâmpadas, hoje os irmãos vão suportar, porque hoje já está difícil, irmão do céu. Rebeca, maneira, filha, viu? Hoje ela tomou alguma coisa, porque está desde cedo, só Deus. E ó, viu? Falou tchau, é porque ela não quer que fala com ela. Antes de vir para cá, ela já fez um culto lá em casa. Ela achou um vídeo de pregação, e chegou uma hora que eu falei para ela: filha, chega, tá bom.
E ela continua no vídeo lá. Então os irmãos suportam aí, mas preste atenção aqui. Então, meus irmãos, Zacarias vê essa imagem deste castiçal, deste utensílio do templo, e é interessante que as suas lâmpadas, elas tinham 7 tubos. Esses 7 tubos significa a provisão de Deus. Isso significa que o Espírito Santo, ele está na nossa vida para encher o nosso reservatório. Nós precisamos estar cheios para estar o quê? Acesos. E é interessante que Zacarias, ele vê essa imagem e ele vê junto ao castiçal, que é o símbolo da presença, que é o símbolo da iluminação do Espírito Santo, ele vê junto ao castiçal, ele vai ver 2 oliveiras, uma à direita do depósito e outra à esquerda. Essas 2 oliveiras, vou tentar explicar para que os irmãos não façam depois nenhuma interpretação errada. Essas 2 oliveiras retrata a presença. Deus estava mostrando ao próprio profeta, que essas 2 oliveiras, elas representavam o quê? Elas representavam o próprio sacerdote Josué, e também Zorobabel, o governador. Eles estavam aqui simbolizados como as 2 oliveiras, e eles estão perto de um depósito. Eles estão perto da onde? Da provisão de Deus. E é interessante que eles estão diante de Deus. E aí também há uma representatividade muito grande na religião judaica, porque aqui há 2 símbolos da religião judaica. Aqui fala do candelabro e da oliveira. O candelabro, eu já te expliquei, e a oliveira também é símbolo de quê? De provisão. É símbolo de que não vai faltar azeite, porque a oliveira produz o azeite. Então, nós precisamos visualizar aqui que Deus está mostrando a Zacarias que mesmo diante de uma dificuldade que eles estão enfrentando, e os irmãos lembram que eu ensinei vocês, havia uma dificuldade para a reconstrução, havia dificuldade financeira, havia várias dificuldades para que eles concluíssem a obra. Mas Deus está mostrando a Zacarias o quê? Mesmo diante da dificuldade, Deus iria providenciar. Ele iria providenciar um depósito, ele ia providenciar a iluminação da sua presença para que a obra fosse concluída. Então, Deus está alertando o seu povo que ele tem um método de trabalhar. E Deus, ele trabalha com 2 coisas aqui. Esse método é infalível. Deus, ele trabalha com a iluminação. O que é isso? Deus não deixa nada escondido. Ele trabalha com a iluminação. Os 7 olhos de Deus, os olhos de Deus no candelabro, através da igreja, ele está vendo tudo. Então ele trabalha com 2 métodos. Ele trabalha com o método da iluminação e ele trabalha com o método da unção. Porque para que se faça o trabalho acontecer, é necessário que haja azeite. E esse azeite não pode ser só um pouquinho. É interessante, Edivaldo, que nós vamos aprender que Deus, quando se fala de azeite, Deus fala de fartura. Porque aqui falou de depósito, aqui falou das lâmpadas acesas e falou dos canudos que estão cheios.
Então observa-se que Deus, Ele não quer trabalhar conosco com uma unção minguada. Ele quer trabalhar conosco com uma unção transbordante. Eu vou repetir. Irmãos, deixa a Rebeca aí, presta atenção em mim aqui. Ele quer fazer de você alguém que transborde. E o candelabro também é o símbolo da igreja. Lembram das 10 virgens? Quando o noivo vem chegando, 5 tinha reserva de azeite, 5 não tinha. E aqui está muito claro, pastor Elias, que nós como igreja do Senhor, nós temos que ter o quê? Depósito, fartura. Nós temos que ter algo guardado, Daniel, para que no momento que Deus quer nos usar, nós tenhamos em depósito aquilo que precisa ser queimado. E eu quero crer que essa noite, Deus está aumentando o azeite no meu depósito e no seu depósito. Porque o fogo vai arder continuamente sobre o altar, sobre as lamparinas, e os olhos de Deus estão sendo abertos para a sua vida. E é tão lindo isso, que esse método de Deus está também nos ensinando que cada um dos lados do castiçal, cada um dos 7, olha só que coisa linda, Lauane e irmã Nadir, cada bico daquele castiçal, cada ponta desse castiçal está mostrando para a igreja o quê? Que Deus, Ele tem um método. E que método é esse? Ele tem um método de manter o quê? A igreja sempre acesa. E o 7 é perfeição. O 7 é grandeza de Deus. O 7 significa o quê? Que o poder de Deus, ele vai transbordar em nossa vida e nós teremos uma fonte. E as 2 oliveiras, que depois vou explicar também, que é profético, estava apontando para as 2 testemunhas que vai surgir em Apocalipse, mas eu estou ministrando Zacarias para você como igreja hoje. Eu estou te dizendo, Deus quer que você tenha uma fonte transbordante de unção. Deus quer que você tenha depósito. E eu lamento dizer aos irmãos, nós estamos vivendo uma era de escassez. As pessoas não têm mais depósito. As pessoas estão vivendo minguados. Mas esta noite aqui entre nós, o Senhor está dizendo, eu vou providenciar um meio para encher o seu depósito, para que os seus bicos fiquem acesos, para que as lâmpadas do Espírito, elas se mantenham acesas dentro da igreja. Porque se as lâmpadas de Deus se manterem acesas dentro da igreja, significa que nós teremos iluminação de Deus. E aonde tem iluminação de Deus, irmã Cláudia, tem revelação. Aonde tem iluminação de Deus, irmã Jéssica, nada fica escondido. Aonde tem iluminação de Deus, os olhos de Deus estão vendo todas as coisas. Será que você pode glorificar a Jesus? Glorifique a Ele essa noite. E aí, o versículo 4, só vou reler. E falei dizendo àquele anjo que falava comigo, o que são estes, meu Senhor? Quer dizer, Zacarias quer entender. Eu quero entender quem são estes. E é interessante, irmã Dele, que estes já denota o quê? Que Zacarias está entendendo que aquelas peças e aquelas 2 oliveiras está apontando para pessoas. E ele diz, quem são estes? Eu quero entender quem são eles. Coisa boa, irmão, na igreja é se nós tivéssemos pelo menos umas 10 dúzias de Zacarias na igreja.
Porque tem crente que já aprendeu a ficar tão raso na igreja que ele não quer entender nada. Para ele já está bom, ele já aceitou Jesus, já está bom demais. Mas vocês que têm vindo do culto de ensino estão mostrando isso para essas pessoas. Sabe o que é que acontece? Nós precisamos ter a curiosidade de perguntar para o Senhor: Senhor, eu quero entender isso aqui. Eu preciso entender a tua palavra. Eu preciso entender a tua palavra. E aí, ele disse: eu quero entender. E vamos lá para o 5, olha lá, Délio, o que diz o 5? E o anjo que falava comigo respondeu e me disse: não sabes tu quem são estes? E eu disse: não, meu Senhor. Olha só, aqui mostra a lentidão do profeta em entender. Só que, irmã Edna, nós temos que entender que realmente quando as coisas, elas são de Deus, elas estão rodeadas de enigmas, estão rodeadas de segredos. E Zacarias diz assim: não estou entendendo ainda. E por que ele fala isso? Justamente porque ele diz: eu só vou entender se o Senhor me falar. Eu só vou entender se o Senhor me revelar. E eu vou dizer aos irmãos: a gente só entende a Bíblia se Jesus revelar. Se Jesus não nos ensinar, nós não vamos ler a Bíblia como um livro qualquer. E Zacarias disse: eu não estou entendendo ainda. E olha o versículo 6. Então, aqui nós vamos ver a quinta visão, ó. Então respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então já começou a revelar um dos personagens, né, Jéssica? Vamos lá, vamos raciocinar. Ele disse: eu não sei quem são estes. Aí o anjo já disse assim, ó: um deles. Aí o anjo já está dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zacarias, entrega o recado para Zorobabel. Leva o recado para ele, porque ele precisa ser estimulado para a reconstrução. E aí ele diz: olha, avisa ele que não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então pastor, não entendi nada. Calma. Aqui é uma profecia de encorajamento. E ele está dizendo: avisa Zorobabel. Essa é a palavra para Zorobabel. Lembra das duas oliveiras? Elas não estão de um lado e de outro do candeeiro. E ele está dizendo: olha, avisa ele que tudo que vai acontecer não vai ser por força, não vai ser por violência, mas através do meu Espírito. Escute isso aqui, gente. Vai ser através do Espírito de Deus. Lembra dos 7 bicos brilhando? Está de um lado Zorobabel, está do outro lado Josué, e no meio quem está brilhando? Os olhos de Deus. E Deus está dizendo: avisa Zorobabel que ele não precisa insistir, porque sabe o que estava acontecendo, irmã Dilma, irmã Leidiane? O povo estava teimoso, o povo zombando, dizendo: quero ver se vai sair templo, quero ver com essa escassez, não tem nada, eu não sei como vai fazer, não tem ouro, não tem prata, não tem bronze, não tem tecido caro, não tem nada, como vai construir? Aí Deus está dizendo: avisa Zorobabel, avisa ele que não precisa forçar e nem violentar o povo, vai ser através do meu Espírito. Aleluia. E eu quero glorificar a Deus essa noite, porque Deus vai nos ajudar pelo seu Espírito. Porque eu acho que no coração de Zorobabel ele entendia o seguinte: para nós concluir essa construção, nós vamos ter que usar força militar, nós vamos ter que usar força política, nós vamos ter que usar uma energia desproporcional para a gente construir esse templo. Mas olha o que Deus está falando, Alcides e Fábio. Deus está dizendo assim: Lucas,
Não precisa fazer força. Fica entre o candeeiro. Por isso que tem muito crente que não tem vitória, porque não gosta de vir na igreja. Quem fica do lado do candeeiro. O candeeiro é o símbolo da igreja. E os bicos, o Espírito Santo iluminando. E aí Deus está dizendo, não vai precisar de força, não vai precisar de violência, vai ser através do Espírito de Deus. E eu vou profetizar na sua vida aqui essa noite, para mudar sua casa não precisa de força humana, para mudar sua família não precisa de violência, para mudar a sua casa não precisa você forçar, não precisa insistir, a única coisa é, deixa o método de Deus fazer, e o método de Deus é 2 oliveiras em volta de um candeeiro e um depósito de azeite. Com certeza Deus vai realizar. Quer milagre? Sabe, irmã Jéssica, lá no Guará, lá sua família lá, às vezes fica orando, mas e fala. Deus está dizendo assim, fica no candeeiro, perto do candeeiro. E os bicos estão aqui assim, ó, aceso. Deus olhando e dizendo, fica tranquilo, eu vou dirigir tudo. Oh, xarabacalabarrasurabacarabarras. Deixa comigo que eu vou dirigir tudo. Deixa que os meus olhos estão vendo tudo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Tem gente que acha que a igreja ela vai andar com a operação de forças humanas. O maior erro do ser humano é isso. Porque tem gente que acha. Não, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, não, nós precisamos estar diante do candeeiro. Ficar perto do depósito de azeite. Você pode ter certeza que na hora certa Deus ele vai agir em nosso favor. Eu vou repetir, na hora certa Deus vai mudar o universo material e espiritual à sua volta. É isso que ele faz, pastor Elias. Quando a gente... Aí, ó, recebe aí que eu já vou dizer. Aí tem gente que não quer vir na igreja. Porque o pastor, será que vai estar? Não vou não. Porque se o pastor tiver, aí eu vou. Não sei o quê. Irmãos, o candeeiro não é só eu. Cada um de vocês é um bico desse candeeiro. E quem não vem e não fica diante do candeeiro e no depósito, porque tem depósito de azeite aqui ou não tem? Quem ouviu a palavra de domingo aqui? Eu fiquei sabendo da palavra de domingo. Irmãos, sempre no meio do candeeiro vai ter um depósito. Domingo passado também o Daniel, aqui foi domingo, foi na terça, não sei, me informaram, pastor, que palavra poderosa. Sabe o que é isso? É porque nós estamos diante do candeeiro. Crente que fica diante do candeeiro não passa necessidade. Crente que fica diante do candeeiro, ele vai ficar tranquilo lá. Ele não precisa violentar ninguém e nem forçar ninguém. O próprio Espírito de Deus vai levando, e o nome do Senhor será glorificado. Então Deus está dizendo, não precisa forçar. Pastor, mas tem que forçar fulano. Pastor, tem que insistir com Beltrano. Não precisa de violência. Não precisa. Só precisamos do candeeiro aceso. Você está aceso aqui essa noite? Está aceso? Tem lâmpada de Deus acesa na sua vida, tem azeite sobre a sua vida, tem um canudo de azeite cheio aí. Se você tem, a garantia é, Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Amém ou não? Amém, Divaldo? Amém, irmão Antônio? É isso aí.
E aí, irmãos, tem um outro detalhe, viu? Às vezes a gente despreza os irmãos que estão ao nosso lado, né? Às vezes a gente não quer ficar perto da Adélia, não quer ficar perto do pastor Elias, quer ficar perto do Lucas, porque não sei o quê. A igreja é o candeeiro. Quanto mais perto a gente fica, mais perto daquela visão, da iluminação de Deus a gente vai ficando. Quanto mais distante a gente fica dos irmãos, mais distante a gente está da iluminação de Deus. Vocês acham que eu estou errado? Porque se eu estou perto do pastor Elias e eu estou em dificuldade, e aí de repente eu estou ali perto do candeeiro, o candeeiro está aceso, sai uma palavra lá que vem ao meu encontro e muda a minha história. Sai uma palavra da boca da irmã Cláudia que muda a sua história. Sai uma palavra da boca da irmã dela que muda a história de alguém. Então você nota que não podemos ficar longe do candelabro. Não podemos ficar longe do candelabro, porque ele está aceso, porque eu posso sentir essa noite, ele está aceso, ele está aqui em nosso meio. Aí o versículo 7. Olha o versículo 7 aí. Lê aí, Jéssica, versículo 7. Olha aí. Pastor, e agora, pastor? E agora? E agora, pastor? Vamos lá? Olha só, aqui tem uma pergunta. Quem és tu, ó grande monte? Qual a intenção dessa pergunta? A intenção dessa pergunta aqui existe um monte grande, existe reis poderosos. Estava falando, sabe de quem? De um monarca chamado Istapes, que era o atual monarca do Império Medo-Persa. Poderoso. Homem poderoso. E aí a pergunta é, como? E aí, como é que faz? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, serás reduzida a uma planície. Não pegou, Lauane? Não deu glória ainda? Está vendo lá o imperador? Tem muita coisa lá. Quem é Zorobabel? Zorobabel é só um galinho da oliveira. Mas aí Deus está dizendo assim, ó, o galho da oliveira vai reduzir esse monte em uma planície. Irmão, se você soubesse o poder que Deus vai derramar sobre a sua vida, você aclamava como está no texto, graça, 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 eu preciso da graça. E quem perguntou, vamos esclarecer o versículo? Quem fez essa pergunta foi Zacarias ou foi o anjo? Hã? Não foi. Foi o próprio anjo. Porque lembra que ele falou assim, ó, nem por força, nem por violência. Então, certamente, Zorobabel está questionando, mas como é que nós vamos fazer? Se nós não temos poder, o poder está na mão do império. E aí, ele pergunta, quem que é esse monte? Mas parabéns, Daniel, é assim que tem que ser, participar, viu? Não pode ter medo não, porque tem uns crentes, irmão, que não gostam de participar. Porque eles falam assim, eu errei. Não, você não errou, você participou. Você aprendeu. E a gente não pode ter medo de aprender. E aí, olha o que diz, aqui o comentário fala assim, ó. Comentário aqui, Daniel, fala assim, ó. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Fala assim, ó. A pergunta, quem és tu, ó grande monte?
foi feita com sarcasmo pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O anjo que está falando. Sarcasmo. Vocês sabem o que é isso? Tirando sarro. Ele olhou para o Império Medo-Persa e diz: quem é esse monte aí? Vocês estão dizendo que ele tem tanto poder. Quem é esse monte? E como Zacarias, como Oliveira, Carla, ele está do lado do candelabro, aí por isso que é importante, irmã Cláudia, ficar do lado do candelabro, porque aí ele disse assim, sabe, ó, avisa o monte aí, ó, porque o Zacarias, o Zorobabel, perdão, Zacarias, avisa Zorobabel, que eu vou reduzir esse monte numa planície. Eu vou reduzir esse monte numa planície. Olha só, olha só. Você viu isso aqui? Vai virar uma planície. Significa que o monte ia ser o quê? Desfeito. Pedras sairiam de lá. Você não pegou, eu vou revelar. Eram as pedras que estão precisando para reconstruir. Então, se precisar, eu destruo quem é grande para abençoar quem é pequeno, para construir algo grande para mim. Você não entendeu, vou revelar de novo. Ele destrói um monte para você usar as pedras, você o pequeno, vem clamando graça, 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 para construir algo grande para o Senhor Jesus. Se você pudesse glorificar, glorificar mesmo e glorifica. Sabe por quê? Porque não existe nenhum monte que poderá impedir o que Deus vai fazer na sua vida e na nossa vida. Mas existe uma outra visão que eu vou revelar também aqui. Aqui quando fala desse monte, dessa montanha, está falando, irmã Dilma, de obstáculos. Grava isso. Ser cheio da unção e viver do lado do depósito da unção não significa que você vai ter vida fácil. Os montes vão querer te cercar. E essas montanhas aqui, estava falando de 4 obstáculos que Zorobabel, Josué e o povo iriam enfrentar, Edivaldo, Zé Roberto. O primeiro obstáculo, está lá em Esdras 4, 1 a 8, eu não vou ler, mas depois se você quiser ler lá, você leia. O primeiro obstáculo, os samaritanos. Os samaritanos eram obstáculos porque ficavam zombando, dizendo isso não vai ficar de pé, isso vai cair, isso não vai prestar. Mas Deus está dizendo, o fogo está aceso. O candelabro está aceso, o depósito da unção está cheia, aleluia. A segunda dificuldade que Zorobabel ia enfrentar dele, Israel. Aqui vai uma dica para os irmãos não desistir da fé. Escute isso aqui. Um dos maiores obstáculos que nós temos para chegar no sucesso é a própria igreja. O próprio povo que está no nosso meio causa impedimento para a obra crescer. Sim ou não? Porque é assim, ó, tudo que você fala, você já deve ter ouvido esse tipo de crente. Tudo que fala é difícil demais. Ai, nossa, é muito difícil. Ai, é mais difícil demais. Porque dá mais valor no monte. E esquece que o Deus que nós servimos é maior do que o monte. E vou perguntar aqui a todos vocês, o que vocês hoje estão granjeando de bênção, de vitória. Se fosse analisar, vocês acham que vocês iam conseguir fazer? Os impedimentos estão aí, não dá para fazer. Mas a gente se enche de fé e diz assim, se o Deus prometeu, vai dar certo.
Se Deus prometeu, nós vamos. Só que Israel, com a sua liturgia espiritual gelada, com a sua falta de compromisso, com o seu medo, faz com que um clima de desistência chegasse na vida dos irmãos ali em Israel. Mas o anjo está com sarcasmo dizendo: quem é esse monte? Quem é esse monte diante de uma folhinha de oliveira? Ah, você não pegou, eu vou revelar sobre a sua vida. Todo mundo acha que é o monte, que é o grandão que vai vencer. Aí Deus olha para esse gravetinho aí e diz: é você que eu vou usar. Essa folhinha de oliveira que eu vou usar. Olha um monte de folhinha de oliveira aqui, ó. Pode ser que tenha umas folhinhas maiores assim, igual eu, mas é tudo folhinha de oliveira. O gigante está lá olhando. E Deus levantando as folhinhas de oliveira e dizendo: fica perto do candelabro. Fica perto do fogo. Fica perto do azeite. E qual que é a quarto impedimento? O terceiro impedimento. Samaritanos, Israel. E agora o próximo... crise econômica. Presta atenção aqui, irmãos. Vocês desligam muito fácil. Vai um, todo mundo vai junto, né? Vamos ficar aqui. Deixa só um ir lá, viu, irmã Márcia? Isso, olha aqui em mim, nos meus olhos. Apaixone-se por mim. Olha só. É porque isso aqui é muito lindo, irmãos. Eu não sei se vocês não estão entendendo, mas isso aqui é muito lindo. Olha aqui um outro impedimento para a igreja, irmã Márcia, ó, crise econômica. E lá eles estavam vivendo igual nós, crise econômica. Nós estamos numa crise. A crise estava intensificada, porque se você ler em Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, você vai ver que havia uma crise terrível. A agricultura de Israel não existia naquele momento. E era um país que sempre viveu da agricultura. Mas Deus estava lá dizendo: fica perto do depósito. Fica perto do depósito. Nós estamos em crise, é um ano eleitoral, é um ano de incerteza, é um ano de dificuldade. Eu sei que você passa por dificuldade como eu também passo, mas não vamos sair de perto do candelabro e nem de perto do depósito, porque Deus vai nos ajudar. E o quarto impedimento era a desolação de Jerusalém. O que era isso? Essa montanha também era desolação. Por quê? Irmã Leidiane, irmão Daniel, Jerusalém estava destruída. Não tinha infraestrutura para uma reconstrução. Sabe o que é uma cidade no lixo, no monturo? Qualquer um olharia e dizia assim: não tem mais jeito. Não dá mais, Roberto, não tem jeito. Só que vocês lembram da profecia de Ezequiel? Ele disse: eu cheguei no vale, os ossos estavam secos, ou melhor, estavam sequíssimos. Mas o Espírito do Senhor me visitou no vale. Olha o candelabro estava lá. O Espírito do Senhor me visitou no vale e disse: pode esses ossos voltarem a viver? Ezequiel disse assim, Dilma: tu sabes. Aí sabe que Deus disse: Gabriela, então abre a tua boca e profetiza no vale. Pode estar o monturo que for, a tua vida, a tua casa, a tua família, só basta você ficar perto do candelabro e você abrir a boca e começar a profetizar. Começa a profetizar que Deus vai mudar a história da sua vida. Começa a profetizar: eu sinto Deus aqui essa noite.
Eu sinto Deus aqui essa noite. Eu sinto Deus usando você para profetizar. Eu sinto Deus, Pedro, usando você para profetizar. Eu sinto Deus usando aqui os pastores e obreiros para profetizar. Eu sinto Deus levantando as irmãs, os jovens, crianças para profetizar. Porque não importa a situação que está o vale, importa é que tem um profeta que está perto do depósito, e quem está perto do depósito tem coragem de dizer: é o Senhor que sabe. Se o Senhor mandar, eu profetizo. Se o Senhor me autorizar, eu profetizo. Então vamos parar de ver só o caos. Vamos começar a ver o milagre. Hoje de manhã eu fui alertado pela irmã Délia e parabéns para ela, e depois a irmã Jéssica também. Quando vocês souberem de alguma notícia de irmãos, tem que me falar. E aí a irmã Leinda levou uns tombos lá, machucou, né? Aí eu liguei para ela hoje cedo. Aí eu fiquei tão assim no texto, pensando, essa mulher mesmo diante de tanto sofrimento, ela está diante do candeeiro, porque não tem cabimento. Pastor Elias, toda raladinha, coitada, inclusive se vocês puderem, amanhã de dia, ir lá ungir ela, abençoar a vida dela, ela vai ficar feliz. Toda raladinha, irmã Cláudia, eu mandei, acho que eu mandei o áudio para você e para a Jéssica. Eu mandei para o seu áudio, Jéssica? Não, dela? Vou te mandar. Que fé, irmão. Pastor, estou ralado, tive que ir para o hospital, mas eu estou feliz. Aquilo que o médico disse que eu tinha, eu fui lá e fiz o exame, não tem nada, pastor. Irmãos, a irmã com o corpo todo ralado, dizendo: não, pastor, o importante é que Deus está abençoando. Tem gente que está longe do depósito e só está vendo a montanha. Mas tem gente que está todo ralado do lado do candelabro, dizendo: se eu estou perto da unção, está muito bem aqui. Se eu estou perto da unção, está muito bom aqui. Se eu estou perto da unção, pode haver mudança aqui. E eu hoje, como profeta de Deus, estou profetizando: haverá mudança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Haverá mudança. É só ficar perto do candelabro, encosta no depósito e deixa os canudos encherem de azeite, porque o fogo não vai apagar. Vamos para o versículo 8. Vamos lá. Irmã Deli, lê o 8 aí, é pequenininho, lê aí. Olha aí. Aqui começa uma segunda etapa. Ele falou até aqui, aí ele fez o sarcasmo com o monte, mas agora ele diz assim: e veio de novo a palavra do Senhor para mim. E olha aí, lê o 9 agora, né? Olha aí. Gente, esse versículo, eu posso ser sincero, irmã Nadir, irmã Cláudia, Jéssica, Gabriela. Irmão, se eu fosse o seu, pôr uma seta do tamanho do mundo apontando para esse versículo. Porque olha o que Deus está falando de Zorobabel, que é um galinho de oliveira, fraco. Olha o que Deus vem e diz: as mãos, pega essa, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces dessa casa. Ele está reconstruindo. E aí Deus está dizendo assim: as mãos dele lançou as pedras, ele está começando no alicerce.
Só que tem um problema, irmã Edna, muita gente começa e não termina. Aqui Deus olhou e disse, como ele fica perto do candelabro, e ele gosta de azeite nos tubos, olha lá, também as suas mãos acabarão, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Que promessa que está aí, Carla? Se você estiver perto do depósito de azeite, se você começar com ele e manter o azeite, ele vai terminar junto com você. Aquilo que ele iniciou, ele termina. E ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, que me enviou a vós. E esse anjo é o próprio Cristo, que está dizendo, vocês ponham a mão no arado, ponham a mão nas pedras, porque Deus me enviou para ajudar vocês, e vocês vão concluir essa obra, vocês vão concluir aquilo que começou. Jesus Cristo é a pedra de esquina, e Ele está dizendo, Ele me enviou, ele está usando um pronome para dizer, eu estou aqui para auxiliar, para ajudar, e aquilo que a Márcia iniciou, aquilo que o Daniel iniciou, aquilo que a Dilma começou, aquilo que a igreja começou, se manterem diante do azeite, diante do depósito, vai terminar, vai concluir, porque eu, o Senhor dos Exércitos, estarei com você. Tá, pôs a seta aí, eu vi, acho que a irmã Edna pôs. Você pôs aí, Márcia, a seta, Márcia. Não esquece, meu amor. Aquilo que a gente começa. Se a gente começa com azeite e mantém o azeite, a gente termina. Só que tem um outro, no versículo de baixo, vocês não vão querer pôr seta. Porque ele diz assim, ele me enviou a vocês. Só que olha aí, Alcides, lê o versículo 10 aí para mim. É uma pergunta, né? Sim ou não, Daniel? É uma pergunta. Porque quem desprezou ou menosprezou o dia das coisas pequenas, Deus está dizendo, eu vou ajudar a concluir. Mas teve muita gente que não valorizou esse momento. Porque tem gente que quer fazer a obra para Deus começando já das coisas grandes. E Deus está dizendo, começa com as coisas pequenas. Começa com as coisas pequenas. Porque quem menospreza as coisas pequenas vai ter que ficar olhando os que fizeram o trabalho com as coisas pequenas, chegar no triunfo e o nome do Senhor ser glorificado. Irmão, tem tanta coisa pequena na igreja que a gente nem aparece. Aqui mesmo, eu tenho um monte de gente aqui que só faz as coisas pequenas. Abre igreja, coisa pequena. Quase ninguém vê que o Zé Roberto que abre a igreja. Porque quando chega já está aberto. Pão da ceia, pequeno. Pão, esse pão deve ter sido comprado. E tem até uma ceia aí que a gente esquece de agradecer a irmã que faz lá. Pequeno. Irmãos, o que é um pão? O que é uma limpeza de igreja para você que ninguém vê? Ninguém vê. Isso é muito pequeno. Eu quero ser o pregador. Eu quero ser o líder. Eu quero ser,
Deus está dizendo, eu vou abençoar Zorobabel, porque ele não desprezou as coisas pequenas. Ele quis fazer a obra mesmo sem ter dinheiro, ele quis fazer. Ele quis fazer a obra mesmo sem receber agradecimento de ninguém. Ele visitou, ele orou, ele fez, ele vai fazer. Deus está dizendo, eu vou te dar vitória, mas não despreze as coisas pequenas. Sabe por quê? Você pode correr o risco de um dia ver alguém com o prumo na mão, construindo, e você passando e dizendo, eu não dei valor nisso. Eu achei que não ia dar certo. Mas teve gente que acreditou. Charamanda agacharama. Enquanto tem gente desprezando, tem gente acreditando. Enquanto tem gente achando que não vai dar certo, tem um humilde na igreja dizendo, eu acho que vai dar certo, pastor. Enquanto tem gente pondo só dificuldade e querendo grande, tem gente dizendo, vamos começar no pequenininho aqui. A gente começa no pequenininho. E Deus nos coloca sobre o grande. A Bíblia não diz isso? Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu te coloco. Vou repetir, Deus te colocará no pouco para depois te levar para o muito. E ó, tá filmando, vai ficar registrado, viu? Tem gente que fala para mim, a minha esposa sabe, pessoas que eu conheço, pastor, o que você está fazendo em Biraci? Andando 52 quilômetros, você é louco. Eu não posso desprezar as coisas pequenas. Porque um dia, Deus fará aquilo que é pequeno se transformar em coisa grande. Não valorize só as coisas grandes. Valorize o sorriso de alguém. Valorize o abraço de um irmão. Valorize o tocar na mão de alguém e dizer a paz do Senhor. Você não sabe o tanto que isso um dia vai fazer falta. Um dia tudo isso faz falta. Gente, por exemplo, tem gente que não gosta de comer as coisas simples, tipo, não gosta de arroz, não gosta de feijão, só quer comer carne. Mas você já notou que um dia essas coisinhas pequenas da vida faz falta, sim ou não? Porque não valorizou. Porque vamos ser sinceros, carne tem proteína, e até eu que sou bobo gosto de carne. Mas o que sustenta o nosso corpo é a proteína? Não. O que vai sustentar seu corpo é as vitaminas que tem no feijão. É as vitaminas que tem no arroz. É as vitaminas que tem lá, que se extrai do chuchu, da verdura. Mas todo mundo só quer proteína. E, aliás, excesso de proteína faz gerar algumas doenças. Por isso que tem muita gente que come muita carne vermelha. O médico já chega e fala, pode parar de comer carne, porque senão você vai morrer. Por quê? Estamos valorizando sempre aquilo que é grande. Não, hoje não tem carne, não vou nem comer. Irmãos, valoriza o que é pequeno. Valoriza aquilo que é pequeno, tá? Grava isso, mas vamos para frente que o horário está indo. Vamos lá. Então, antes de eu continuar, dá uma olhada nesse pequenininho aí, essa pequenininha do seu lado aí. Ó. Vai, ô Pedro, fala aí para ele assim, valoriza esse pequenininho aqui. Fala para ele. Aprende a valorizar o que é pequeno, né? Isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Se você não aprender a valorizar esse pequenininho que está do seu lado, um dia ele vai ficar grande.
Você já parou para pensar nisso? Pisei. Vixe, agora, cresceu. Como é que você chega lá agora? Cresceu. Então valorize enquanto está pequeno. Porque você pode ver que quem está pequeno e é valorizado na sua pequenez, o dia que ele cresce, ele vai lembrar de você. E Jesus está nos dando uma lição aqui hoje. E Jesus falou sobre isso, né, pastor? Ele é tão sábio que Jesus falou assim, ó: estive nu e não me vestiste. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Por que Jesus falou isso? E também tem nas profecias de Isaías. Por quê? Porque muitas das vezes, alguém que hoje eu poderia ter ajudado, e eu esqueço. Por quê? Isso é um mendigo, isso é um vagabundo, isso não presta. Amanhã, ele vai estar lá em cima. Aí eu vou te ilustrar o seguinte. Você já imaginou o tanto de gente, irmã Cláudia, que desprezou Jesus e perdeu a chance de aceitar Ele como Salvador? Os que mataram Ele. Você já parou para pensar no dia do juízo final? Esse versículo vai cumprir na vida deles, sim ou não? Que eles vão olhar Ele lá no trono e Ele vai dizer: eu tive fome. Vocês não me deram de comer. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Então, valorize o que é pequeno hoje. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, irmão, não vamos ter espírito de grandeza aqui. Vamos ser humilde, cada vez mais humilde. Sabe por quê? Porque quem se humilha, a unção vem através da humildade. A unção só chega para quem é humilde. Pastor, mas tem um arrogante aí que está crescendo, esse crescimento não vai longe. Porque a Bíblia diz que Deus exalta os humilhados e abate os exaltados. Então, quem se exalta demais, ele até vai uns tempos, mas chega um dia, ele cai. Lembra do Golias? Golias era o maior vencedor de todos os tempos. Ninguém derrubava ele. Arrogante. Deus mandou um pequenininho lá, né, dele. Pegou uma pedrinha e... Cadê o Golias? Está no chão, porque Deus abate o exaltado. Amém? Vamos lá? Agora, irmãos, para a gente terminar, o versículo 11 a seguir, você nota que o anjo resolve explicar mais uma vez para Zacarias sobre as duas oliveiras. Tá certo? Ele volta a falar novamente das oliveiras. Porque aí olha o que diz o versículo 11. Então respondi e disse-lhe, nota-se que o Zacarias continua querendo entender. Ele disse, o que significa essas duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando ainda de novo, disse-lhe, falando de novo, olha lá, esse anjo é abençoado, ele tinha uma paciência. Ainda bem que ele não tinha paciência do pastor Luciano. Mas esse que tinha paciência. Ele aguentava firme. Você não entendeu, Zacarias? Vou te explicar de novo. Irmão, pensa num anjo paciencioso, era esse aqui. Olha lá. E falando ele ainda de novo disse, o que significam os dois ramos de oliveira, que estão junto dos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite como ouro? O anjo perguntou, é sobre isso que você quer entender? Versículo 13. E me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu Senhor.
De fato, Zacarias não estava entendendo. Aí ele vai abrir o manto da revelação. E ele abre o manto da revelação, assim, bem rápido, no versículo 14. E aqui, irmãos, só quem gosta de Bíblia para entender o que Jesus vai falar para Zacarias. Jesus estava dizendo que era Zorobabel e Josué naquele tempo. Mas isso aqui estava apontando para o futuro. Grande tribulação. E aí olha o que o anjo disse. Ele disse, eles são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Vou repetir. Estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O que o anjo quis falar com isso? Que Israel foi projetada para ser, e ainda será, um candelabro de ouro. E isso acontecerá no final da grande tribulação, também no milênio. Israel se transformará nesse grande candelabro. Não é? E o ouro representa a relação divina que iluminará todo mundo. Cristo como rei e sacerdote, ministrando, através do Espírito Santo, com azeite, para alimentar o povo através da luz. Isto acontecerá quando chegar a era do seu reino. Os dois ungidos apontam para Elias e Enoque, os quais aparecerão em cena durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Esses dois homens nunca morreram, pois foram transladados. Eles disputarão com o anticristo e farão coisas grandes 3 anos e meio. Então o Senhor permitirá que eles sejam mortos. E depois de pouco tempo, lá em Apocalipse 11, do versículo 3 ao 12, depois de pouco tempo, eles serão ressuscitados. Então, Deus estava dizendo a Zacarias, avisa Josué, avisa Zorobabel, que eles serão os meus ungidos diante desse candelabro, que é a nação de Israel. E eles serão meus representantes. Eles me representarão como o Senhor de toda a terra. Vou, para mim, para o 6 aqui, eu vou iniciar o capítulo 5, vai dar tempo. Só quero dizer uma coisa aqui, irmã Dilma, irmão Daniel, irmão Alcides. Se todo crente estudasse a Bíblia como nós estamos estudando esse livro, e entendesse que Deus nos chamou para ser ungido dele na terra. E ser ungido dele é ser representante dele por onde nós formos. Olha que coisa séria. Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Unção, a gente não precisa reivindicar. As pessoas vão ver em você a unção. Você não precisa gritar, eu sou ungido, preciso me respeitar como ungido, como ungida de Deus. Não, as pessoas verão em você a unção de Deus. E é por isso que nós precisamos ser responsáveis e andar como legalmente devemos andar, como representantes de Cristo na terra. Eu não posso advogar em favor do pastor Elias e nem do Lucas, espiritualmente falando, porque a hora que eu formar, se vocês quiserem, eu advogo. Mas eu não posso advogar para eles. Eu não posso dizer eles são ungidos. As pessoas vão ver, não precisa da gente falar.
Eu falo isso, que esse que vos ministra aqui, vocês não sabem o tanto que eu sou falho. E está aí a minha esposa, eu nunca quis esconder as minhas falhas. Sou falho demais. Mas se os irmãos observarem, tem hora que eu digo, Senhor, por que que as pessoas me procuram desse jeito? Eu não tenho tudo isso. Eu não tenho. Mas Deus está sempre dizendo, não é você que tem que achar que tem. É as pessoas que vão ver na sua vida o que eu estou pondo na sua vida. Sabe, meus irmãos, vocês acham que eu não queria estar quietinho aqui, sentadinho aqui, todo culto? Aí vocês me vê, eu fico, Jesus, eu falo para minha esposa, não sei por que o pastor, o fulano não me deixa quieto. Eu quero ficar quieto, mas não dá. E Deus está olhando para você e dizendo, as pessoas vão reconhecer isso. Para vocês terem uma ideia, ó, eu não fico tocando trombeta, mas tem gente da cidade aqui, que nunca veio aqui. E a minha esposa sabe, esses dias me chamou no telefone de madrugada, para me pedir conselho. Pastor, eu acho que o senhor é uma pessoa que pode me aconselhar. Eu disse, vai lá na igreja. Não, mas eu queria um conselho. Contou a história, e aí é nessa hora que você tem que mostrar o que você é. Eu dei o conselho e fiz a minha parte. Por que que nos procuram assim? Porque querem ouvir você. Porque querem nos ouvir. Será que é porque nós somos bonitos? Não. É porque Deus está olhando para a vida de vocês e dizendo o mesmo que Ele disse para Zacarias. Esses dois são dois ungidos que eu ungi para me representar na terra. Seja um representante de Deus na terra. Seja representante. Eu vou para o capítulo 5, mas eu estou falando, irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Você precisa orar para mim, viu? Você não está orando de volta, não tô, você para de ora, para de graça. Ora, rapaz. Ora, gente. Me ajuda. Nós vamos fazer algo. Nós vamos, porque eu vou levar vocês comigo pelo menos uma vez na semana. Eu vou ver se eu levo um grupo comigo. Tem uma igreja em Franca que o pastor e o ministério orou, pastor Elias, e disse assim, nós sentimos de Deus que o senhor tem que ministrar um seminário para nós um mês, segunda e quinta, cura da alma. Eu disse, eu nunca fiz isso não. Ele disse, Deus falou que é o senhor. Nós queremos curar a nossa alma. Irmão, tem um monte de gente aí que trabalha com isso. Por que será que tem que ser eu? Por que será que tem que ser você? Então, estou dando meu exemplo para vocês. Nós precisamos, de uma vez por todas, mudar a nossa forma de agir e andar como legítimo representante de Deus por onde nós andarmos. Estou contando hoje tudo aqui, para revelar tudo para vocês. Agora, em agosto, eu vou ter que sair daqui uma terça-feira para ir ministrar somente para homens, também trabalhar com os homens. E eu falei para esse pastor que me chamou, eu falei, pastor, o senhor é capaz de fazer isso? Eu? Não, é você. E eu vou levar alguns homens aqui comigo também, porque é no nosso campo, é lá no pastor Weder. Ele disse, eu preciso que você ministre cura para os homens. Só os homens. Por quê? Deve ter alguma coisa aí.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero te dizer uma coisa: pague o preço. Pague o preço, busque o azeite, fica do lado do depósito. Fica lá entre as oliveiras, dizendo: eu não vou sair daqui, porque o dia que o Senhor me chamar, eu vou fazer aquilo que Ele chamou. E eu falei para você pôr uma seta, então eu vou profetizar de novo, irmã Edna. Tem uma seta num versículo aí que Deus falou aqui essa noite: se você lançar a mão no alicerce, com unção na sua vida, o Senhor virá para te ajudar a terminar o que você começou. Você vai terminar o que começou. Porque o próprio Cristo vai vir para te ajudar a terminar. Amém, gente? Vamos iniciar os 5 aqui para a gente tirar a oferta e ir embora. Vamos lá. Vamos nos 5 aí. Vamos ver. Quem está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Quem está dizendo assim, pode parar, diga aleluia. Ó, o irmão Antônio mandou parar. Mas ele fala aleluia mesmo assim, Ele é uma benção. E ele chora, vocês podem ver que ele fica só com lencinho ali. Vamos lá, irmão Antônio, capítulo 5. O rolo voador. Pastor, semana que vem você vai falar do rolo, vou. Mas não é rolo de gente enrolado não, viu? Capítulo... O que é que você está arrumando aí, irmão Alcides? O senhor tem que levantar, né, meu irmão? Você vai zerar o trem, irmão. Ele não quer levantar, não, Daniel. Levanta ele. O rolo voador, capítulo 5. O versículo 1 diz assim, ó. Vamos, a gente só precisa entender, né, irmã Cláudia, para a gente fazer a transição. Ele acabou de ver o anjo dizendo assim, ó, esses 2 personagens são os meus ungidos. Amém? Aí ele vai dizer assim: e voltei a levantar os olhos, e olhei, e eis que um rolo voava. Só para você entender, quando fala de rolo aqui, no original está falando disso aqui, ó. Presta sua harpa, pastor. O rolo é a Bíblia. Eram os pergaminhos. Então ele olhou e falou assim: eu estou vendo um rolo voando. Tem um rolo voando. Certo? Amém ou não amém? Então grifa esse rolo aí e não esquece. Porque senão você vai falar assim: Deus está tão enrolado que está fazendo o rolo voar. Deus não é de rolo. Esse rolo aí é Bíblia, Palavra de Deus, pergaminho. Pergaminho. Ele viu o pergaminho voando ali naquela visão. Isso significa que ele está vendo a palavra de Deus chegando. Só que ele está vendo, e nós vamos aprender que esse rolo está chegando com julgamento. Está vindo para julgar. Também está apontando para onde? Para a grande tribulação. É a justiça de Deus sobre Israel por causa da desobediência. Nós aprendemos aqui no curso, e falando nisso, em setembro eu vou entregar os certificados, o pastor Éder vai vir aqui. Nós aprendemos nos cursos que nós fizemos de escatologia aqui, que a grande tribulação ela vai acontecer principalmente para Israel. Por quê? Porque Deus quer julgar eles pela sua rebeldia, a sua desobediência. Então ele disse: eu estou vendo um rolo. Aí o versículo 2, lê aí, irmã Cláudia, olha o que diz o 2, enquanto eu bebo água. Olha aí, irmãos, pensa a visão, irmã Leidiane, a bibrona que ele viu. Ele abriu os olhos assim, ele viu aquele negoção enorme. Vou te dar as medidas dos côvados aí.
tinha 20 côvados de comprimento. Então, ó, anota, 20 côvados é 9 metros de comprimento. Porque cada côvado é 0,45,5555999, é dízima, mas para que você entenda, 20 côvados são 9 metros de comprimento. E ele viu 10 côvados de largura. O que são 10 côvados de largura? 0,45 vezes 10, 4 metros e meio. Então, o pergaminho de Daniel tinha 9 metros de comprimento e 4 metros e meio de largura. E ele ficou olhando, falou, esse negócio é grande, hein? Ai, pastor, mas para que isso? Para que Deus quer que a gente fique lendo 66 livros e estudando Bíblia? Para que isso? Não era mais fácil nós ir na caixinha da promessa, Novo Testamentinho, daqueles pequenininhos, resolvia tudo. Deus quer que nós aprendamos e sigamos o rolo todo. A Bíblia toda. E olha só, para concluir, eu vou continuar na próxima semana. Versículo 3. E disse-me então, eu não falei que era justiça? Escuta isso aqui, ó. Tem crente que só gosta de ficar lendo o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ai, que alegria. Ai, Jesus. A Bíblia tem mais justiça do que bênção. Mais justiça do que bênção. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é justo, sim ou não? Então, olha lá. O que tinha nesse livro? E disse-me então, esta é a maldição que sairá sobre a face de toda a terra, porque todo aquele que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e todo aquele que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Então não entendi, pastor. O rolo era dupla face. Tinha maldição em cima e maldição embaixo. E Deus está dizendo, quem furtar, esse furtar não é só de furtar bens, não. Ele está dizendo, quem furta será desarraigado. Depois, os irmãos podem estudar sobre essa palavra desarraigado. Vocês vão ver que essa palavra está falando de quê? De destruição, de descomposição. Aquilo que estava ali, de repente, se desarraigou, destruiu tudo. E ele está dizendo, quem jurar falsamente. E aqui eu vou concluir por causa do meu horário. Nós precisamos tomar muito cuidado com promessas que nós fazemos para Deus. Porque Deus não esquece não, irmão. O homem esquece. Mas a mente de Deus não esquece. Tem gente que jura para Deus um monte de coisa. Ele recebe de Deus, ele esquece. E aí, e não é só para receber não. Você quer ver um juramento que tem muita gente, vai pagar um alto preço. Quem aqui foi batizado nas águas, lembra o que você fez lá no tanque? Pegaram na mãozinha da Lawane assim e falou assim, faz assim, menina. Não foi assim? Pegaram no cangote dela aqui assim, ó, para não afogar. Falou assim, arreda o cabelo aí, deixa eu pegar aqui. Sim ou não, gente? É um sacrifício, é para ser imolado mesmo. Batismo é sacrifício. E aí, fica com a mão assim, que já é um símbolo de rendição, de promessa. Sim ou não? Aí o pastor fala assim, você promete seguir a palavra de Deus como única regra de fé?
Sim. Você promete obedecer o pastor, a igreja, as doutrinas, os costumes da igreja? Sim. Diante deste voto público, apesar que muitos pastores não fazem isso, mas quando eu batizo, eu faço. Diante desse voto público, diante da igreja e de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jurou ou não jurou? E tem pastor que ainda fala assim: você promete ser fiel a Deus em todos os dias da sua vida? Sim. E não é que eles esquecem? Esquece de obedecer o pastor, obedecer a igreja, esquece da doutrina, do costume. Porque, irmãos, vocês notam que eu não bato muito aqui em costume, isso aí, mas se a igreja tem um costume, tem que obedecer. Ele jurou? Sim ou não? Se amanhã a igreja tivesse o costume e falasse assim: Elisa, que não pode ser careca, não. Aí ele já respondeu. Se ele quer ficar aqui e ele jurou, ele vai ter que pôr uma peruca. A igreja falou que o costume aqui não pode ser careca, Zé Roberto, então arruma uma peruca. Eu jurei, eu sabia do regimento. Sim ou não? Vocês acham que eu estou errado? Deus vai cobrar de um monte de gente. Porque é só promessa. Não, porque eu vou fazer, porque não sei o quê. Depois que batiza, ele fica experiente, 3 meses de crente, ele já cresce a crista. Quem conhece galo aqui, melhor do que eu, né? Galo já nasce com aquele negócio aqui. Aqui lá aumenta por quê? Porque vai ficando velho, não é? Aí tem crente que não tem nem 3 meses de crente. Só porque apontou um pouquinho de Cristo aqui, ele fala assim: eu não vou obedecer, não. Ninguém manda em mim. Mas e o propósito que foi feito? Então, quando os irmãos ouvirem alguém dizendo que está desistindo da graça, fala: irmão, cuidado com o rolo. Porque o dia que o rolo se abrir, vai ter maldição de um lado e do outro. Não vai ter como fugir. Aproveita agora, tem aqui, aproveita agora, no tempo da graça, porque depois que o rolo se abrir, não vai ter jeito mais. Amém, gente? Grifa aí, irmã Dilma, grifa aí, Dilma, eu vou perguntar para você onde que eu parei, vou ver se você estava ligado, hein? Grifa aí que eu parei no versículo 4 do capítulo 5. É o 4, eu vou ter que começar no 4. Eu li o 3, sim ou não? Aí o 4, já vou ler, vamos rapidinho. O 4 diz assim: e eu farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ele entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo nome, e permanecerá no meio da sua casa, e o consumirá até suas madeiras e as suas pedras. Então, não precisa eu explicar não, né? Amém? Fique esperto, não deixe esse rolo abrir não. Aproveita enquanto o evangelho está aberto. Porque enquanto o evangelho está aberto, Jesus Cristo salva, liberta e nos leva para o céu. Amém? Semana que vem a gente vem no versículo 5. A visão da efa. Você vai aprender sobre a efa. Você vai ver lá uma medida. Ele vê o rolo e começa a ver um monte de coisa. Só Deus para revelar esse mistério, tá bom? Vamos ofertar.